Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Resistência Pub. Tenho muito orgulho de estar recebendo esse evento aqui. O primeiro ato político que nós recebemos, o primeiro evento, há um ano atrás, foi justamente com a presença da Pedagolítica, né? Que começa os eventos, os atos, depois disso, nesse um ano de existência, a gente já fez muitos outros atos, mas coincidiu de um ano depois, um presente de aniversário, a gente está lançando o HQ Giz, né? Vocês são muito bem-vindos. Pedagolítica, Maurício Roada, muito orgulho de estar recebendo vocês aqui. E, e é isso, vou passar, que eu não tenho muito o que falar sobre esse trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, necessário, eu diria até necessário, né? Aqui a gente que está recebendo com muito orgulho, tá bom? Obrigado, gente. Uma ótima tarde para você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Schettini, editor da Mistifório, e a gente, além de estar fazendo esse lançamento de uma das principais HQs que a gente lançou nesse ano, a gente está também comemorando 2 anos de editora. E a gente nasce como uma editora já com a pretensão de ser uma editora de disputa pelo imaginário da população brasileira no meio dos quadrinhos. Que a gente está muito acostumado a sempre escutar aquelas mesmas coisas de puta, eu fui formado por Maurício de Souza, eu fui formado por super-heróis, daí a gente quer quebrar essa parada, né? Ainda mais a gente está fazendo um lançamento onde uma das autoras é professora e são os professores que ensinaram as crianças a lerem e escrever, não tem nada dessa construção feita pelos donos do monopólio do setor que a gente está disputando. E a gente nasce com essa pretensão, até uma história engraçada, né? Porque o Maurício, ele tava lá no dia que eu falei, vou abrir uma editora de quadrinho. E eu comprei um quadrinho dele, a gente trocou uma ideia, mas até então a gente não se conhecia direito, né? O camarada vai lá, faz um desenho assim, entrega pra mim. Sabe quando você faz ali o autógrafo no quadrinho, daí eu abro assim, tem um Marx. Eu falei assim, puta, acho que esse cara vai ficar amigo dele. A gente só trocou poucas ideias e nesse dia surgiu, né? Surgiu tanto o Maurício como um parceiro, acho que um dos principais parceiros da editora, quanto o próprio Mad Max, que também é um quadrinho que o pessoal gosta bastante da editora. E desde então, nesses 2 anos, a gente organicamente foi construindo uma trajetória que, modéstia à parte, é impressionante, né? É impressionante porque é, a gente vem justamente com a pretensão de fazer com que as obras sejam discutidas e não só um mero produto que você coloca ali, a pessoa comprou e já era, né? A gente está muito acostumado no meio dos quadrinhos, eu não sei se todo mundo está acostumado com isso, e eu vou ficar muito feliz se não estão acostumados com isso, porque é o que a gente quer fazer, a gente quer apresentar a linguagem junto com os temas que a gente quer debater. A gente está no meio dos quadrinhos, a gente está muito acostumado a escutar sobre os lombadeiros, sobre simplesmente o produto como um negócio que você vai deixar ali na estante porque é bonito e acabou, a gente não sabe nem se a pessoa vai ler ou não. E a gente quer que a obra seja discutida, por isso que a gente faz questão de sempre promover encontros presenciais. Eu acho que a gente participou aqui de umas 30, 40 feiras esse ano, que é um negócio impressionante também, porque a gente faz questão de mostrar para as pessoas que a gente precisa trazer certos temas para esse debate nessa linguagem que pouca gente conhece, né? Do mesmo jeito que as pessoas é estranho você ouvir alguém falar assim, eu não gosto de música. É estranho, né? Então, por que não gostaria de quadrinho? É porque tem alguma coisa errada, porque é só mais uma linguagem e todo mundo quer se expressar de alguma forma. Só não tem mais gente produzindo arte por aí, porque ninguém tem tempo, tá todo mundo trabalhando que nem doido. Só eu que fui abrir uma editora e agora eu tô lascado, né? Porque eu saí do meio dos brinquedos, um burnout desgraçado, porque eu falei, não, eu quero contar minhas histórias e tudo mais. E, e acontece que a gente fica com aquela ilusão de que você vai, né? Acho que todo mundo já passou por isso antes de um processo de pensar as coisas de uma forma mais profunda. Você fala assim, não, eu vou fazer aquela trajetória mesmo, eu vou me dedicar, eu vou abrir uma empresa e daí, e aí eu vou ganhar muito dinheiro. E não é assim que funciona, né? Você está trabalhando, você está precarizado pra caramba, você está trabalhando 24 horas e não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Tá aprisionado
no trabalho eterno, né? E, e a gente trouxe o Giz, também foi mais, como eu falei para vocês, né, as obras na editora sempre foram acontecendo de forma orgânica. Nesses 2 anos a gente teve lançamentos muito legais, que a gente sempre com essa pretensão de trazer é, vozes que não estão muito imersas nos quadrinhos, né? Então a gente trouxe primeiro a Tupá Guerra para falar de história antiga, de demonologia, que é a área de atuação dela, né? Que culmina no que a gente sempre vê de pânico satânico e tudo mais. A gente trouxe a Svetlana para falar de trabalho sexual, falando do papel da doula. É, trouxemos diversos outros quadrinhos que estão marcados aqui nesse desenho que foi feito pelo Maurício e colorido por mim, que celebra os 2 anos da editora com todos os personagens que passaram, né? Eu tenho a Jezebel, tenho o Cauê Moura ali junto com o Bulbasauro, que a gente lançou o Ocultinhos, para quem gosta de livro de colorir. Esse aí a gente tá usando para disputar o inferno, né? E eu tenho o próprio Mad Max e tudo mais, e ali no barquinho a Hannah e o seu avô, que são os personagens protagonistas dessa história, que é uma das principais obras que a gente tem no momento. E assim, eu nem tenho essa informação precisa, mas quando a gente trouxe o Alid, que é presidente da FEPAL Brasil, para nos ajudar na construção do quadrinho, que eles vão falar agora mais para frente, ele nos trouxe a informação que essa é a primeira obra sobre Palestina feita por brasileiros. Então, isso mostra que realmente não é à toa que essa obra chamou a atenção e as pessoas que queriam muito ouvir e ver uma obra nessa perspectiva. Mas mesmo assim, ainda a gente trouxe as visões de pessoas palestinas, do próprio Walid, que a gente vai falar mais para frente. E eu passo a palavra para o Maurício, que está aqui do meu lado, simplesmente porque é mais fácil passar o microfone para ele. E eu queria que você falasse uma parada que é a seguinte: quando a gente conheceu a Pedagolítica, a gente estava numa Perifacon, ou seja, faz 1 ano que acabou de ter uma Perifacon. A gente já conhecia, obviamente, o trabalho da Soberana, e quando eu vi todo mundo ali uniformizado, eu falei assim: olha só, vamos fazer um quadrinho? E acontece que a camarada pedagolítica já tinha um conto pronto, falou assim: vamos. Eu falei assim: mas é fácil assim? E foi um conto que nos tocou desde o princípio, então eu acho legal a gente passar para as pessoas como que foi essa troca, e até sobre a adaptação e como que funciona, até para o pessoal entender como funciona mais ou menos a linguagem do quadrinho, né? Essa construção de cenas e transpor para aquela dinâmica de você virar a página e deixar alguma coisa que vai acontecer ali e tudo mais. Então a palavra é sua, Maurício. Então, o microfone, não preciso passar o microfone. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Soada, sou roteirista, desenhista da HQ Giz. Bom, para começar, assim como foi o processo de antemão, né, a gente recebeu o conto da Pedagolítica. E a partir disso, obviamente, a gente já visualizou essa HQ, né? Tipo, isso aqui dá para ser uma HQ, obviamente. E a gente começou a fazer o processo de adaptação, né? E apesar de muitas vezes a questão sempre alguém traz, né, que se HQ é literatura ou não, a questão que não é. Mas não é por uma questão de valor artístico ou moral, é uma questão mesmo de linguagem. Então, tinham questões ali no conto da Pedagolítica, por exemplo, que precisava ser transposto dentro de uma perspectiva de quadrinho, de uma narrativa em imagens ali, onde então, o pessoal fala a HQ não é uma arte sequencial, porque além dela eles têm as sequências de imagens, mas você vê as imagens a toda hora, então é uma arte, né, que você, assim, como que fala? Qual é o termo? Hum? Não semiótica, que você vê todas as imagens ao mesmo tempo, né? Você vê o início e o fim da HQ, do acontecimento, né? Ela é, enfim, né? Não é como o cinema que você vê a imagem, você vê em sequência, de fato. Então, tendo isso em conta, né, progressão de páginas, pensando nessa questão da experiência da HQ como linguagem, a gente fez um roteiro em que contemplasse principalmente mais para o final do conto, em que você tem uma relativa surpresa, uma informação em relação a Hannah,
que eu conversando com o Alexandre, a gente teve a ideia de vamos fazer em giz, né? E a partir disso, do giz, dele ter uma linha tênue entre a fantasia, não necessariamente entre a fantasia, mas entre a fantasia, a memória, a imaginação e a realidade, né? Tendo em conta também que é uma HQ o que você vê é uma ilustração também, né? Só que a gente queria transpor ali, que é algo que já estava no conto também da Pedagogítica, que era o lance de todo momento a Hannah tá desenhando. E ela desenha para resistir àquela realidade que está em torno dela. E não só resistir de uma forma muitas vezes consciente, mas como algo, obviamente, de uma menina, de uma criança que tem muita criatividade a pôr para fora, né? E que, ao mesmo tempo, ela é alimentada muito por um imaginário do povo dela, das histórias do avô dela, né? Que é o avô dela é uma vítima da Nakba, então ele se refugiou, ele precisou abandonar a terra dele para precisar morar em Gaza. Assim como vários outros milhares de palestinos que nem sequer estão na Palestina agora. Muitos estão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nos países ao redor do Oriente Médio, mas que ainda permanecem ainda como palestinos, mesmo que eles estejam morando, por exemplo, no Líbano, ainda são palestinos porque eles não esqueceram de onde eles vieram e que a terra deles foi ocupada, foi roubada e que essa constante lembrança de ter um lugar que é deles e que um dia esperemos que um dia eles voltarão. Mas enfim, aí retomando, então a gente começou o processo de, né, de fazer a arte e tudo mais, né, no processo de desenho das páginas. Uma coisa que eu e a Pedago percebemos é como que é muito, ainda mais nesse momento, difícil de achar fotos ou registros da Gaza antes do genocídio. Hoje tudo que a gente vê, hoje tudo que a gente tem de Gaza são só escombros, são só ruínas. Não sobrou praticamente lugar nenhum em Gaza. Terraplanaram o lugar. E é um lugar que vive 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, num espaço de terra extremamente pequeno. E mesmo assim, privaram eles da mínima dignidade que qualquer povo deve ter. Então, a partir disso, a Pedágola conseguiu achar um link ali onde tinham muitas pessoas que tiraram fotos de onde estiveram ali em Gaza, em vários lugares. E ali já bateu o baque, né? De pensar, nossa, tinha uma vida aqui, tinha uma funcionalidade aqui, tinha uma rotina, né? Pessoas trabalhavam, pessoas viviam. E hoje, e pessoas, áreas de lazer também. E esses lugares não existem mais. Mas ainda assim, o ser humano ele é incrível, porque ainda assim, mesmo agora, você vê a população de Gaza resistindo, tentando reconstruir, mesmo com o tal cessar-fogo sendo descumprido todo dia. E até mesmo a questão da flotilha foi incrível, de uma certa maneira, porque a atenção que a flotilha chamou a atenção possibilitou que a população de Gaza pudesse pescar uma vez, pelo menos uma vez, e depois de tanto tempo. Então, é engraçado porque a gente pensa que o processo artístico ele é alheio à realidade, mas pelo contrário. A realidade afeta a arte e a arte, obviamente, também afeta a realidade de alguma forma. E, enfim, foi esse processo todo de, de desenhar HQ, da gente ir moldando a linguagem. A gente tentou também ir para uma linguagem mais, muitas vezes, abstrata, né, para tornar a obra mais, buscar uma poesia ali, mesmo diante da opressão toda que toma conta dos personagens. E, enfim, e agora, desculpa, tô meio nervoso. Agora essa obra está aqui diante de vocês para que a gente não só possa se emocionar com a obra, mas principalmente conseguir despertar consciências de outras pessoas que vão ler essa HQ e vão se aglomerar diante desse movimento em prol da Palestina, né? Enfim, Palestina livre, né, do rio ao mar. Eu vou passar agora
palavra para a camarada pedagogística. Vai ter pergunta para mim também, ou freestyle? É difícil sem pergunta. Freestyle. Tá, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho, porque o Maurício, ele foi a grande pessoa responsável por transformar uma ideia em algo material. Então, eu acho que trazer essa perspectiva da construção da HQ é algo que é muito importante, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho do porquê que surgiu a ideia de escrever esse conto, né? Eu acho que todo mundo aqui deve saber, mas para quem não sabe, eu faço conteúdo para internet. Já que a gente estava falando de aniversários, eu acho que faz 3 anos agora que eu comecei a fazer conteúdo. E o motivo pelo qual eu comecei a gravar vídeo e postar na internet de uma forma completamente desesperada, literalmente eu estava chorando no primeiro vídeo, foi porque eu entendi que a gente estava num contexto que não adiantava só a gente saber do que acontecia, a gente precisava atuar para que mais pessoas soubessem. Para além de ajudar, enfim, de forma organizada, a construir uma realidade melhor, eu também entendi que naquele momento, e aquele momento especificamente era o momento da reeleição, da campanha de reeleição do Bolsonaro, era importante tentar convencer as pessoas de que reeleger aquele maluco não era uma boa ideia. E foi assim que eu comecei a gravar vídeos, e desde outubro de 2022, sempre que eu via algo que destoava da forma como eu enxergava que as coisas deveriam acontecer, eu ligava a câmera e gravava, às vezes com roteiro, às vezes não, tentando chegar nas pessoas e convencer as pessoas de que a gente precisava atuar para que aquela realidade fosse diferente. E foi em outubro de 2023 que eu decidi gravar um vídeo falando sobre... Foi finalzinho de outubro, então foi um pouco depois do acirramento dos ataques de Israel à Palestina. Eu gravei um vídeo porque os dados que a gente já tinha em menos de um mês do início do genocídio palestino apontavam que a gente estava diante de um genocídio que mirava principalmente crianças e mulheres. E eu fui fazer o que eu sempre fiz, vou gravar um vídeo para mostrar isso para as pessoas, né? Olha, estão matando crianças e mulheres na Palestina. E pela primeira vez, desde que eu tinha começado a gravar vídeo, eu me dei de frente com o algoritmo flopando, assim, pesado o vídeo, derrubando alcance, derrubando vídeo, flagueando conta, e aquilo me deu um desespero muito grande, né? Porque como que eu estava vendo algo acontecendo e eu não conseguia falar com as pessoas, e o que eu poderia fazer diante disso? Não achando que só fazer vídeo resolve nada, não é isso que eu acredito, mas eu queria falar eu queria que as pessoas se conscientizassem do que estava acontecendo, e a ferramenta que eu tinha até então era essa. E aí, aquilo começou a me dar muita angústia. Eu continuei tentando, desde outubro de 2023 até o dia que eu conheci o Alê. Foram inúmeras tentativas de vídeos vídeos educativos, inclusive, vou explicar a diferença entre antissemitismo e antisionismo, e todos eles, invariavelmente, ou flopava ou era derrubado. E eu pensei... Na verdade, não foi nem algo pensado, honestamente. Eu estava muito angustiada com a situação, e eu escrevi um conto, porque eu tenho essa coisa de quando eu preciso processar algo, eu quero lidar com algo de alguma forma, eu escrevo. E aí eu estava conversando já com a Lei, com o Maurício, desde a Perifacom, e foi de madrugada quase, de noite bem tarde, num domingo à noite, eu mandei o conto e falei, escrevi isso aqui. E porque foi a forma que eu entendi que talvez, já que os vídeos não estavam resolvendo, a gente conseguiria chegar nas pessoas. E por que é importante chegar nas pessoas? A gente tem uma mídia hegemônica que traz uma narrativa completamente distoante da realidade. A gente tem uma mídia hegemônica que traz uma narrativa que diz que
árabes são malvados e que Israel só está se defendendo de 40 bebês decapitados e um monte de absurdo que não tem respaldo nenhum na materialidade. E para a gente conseguir falar sobre isso com as pessoas, para a gente conseguir mostrar que essa não é a realidade, a gente precisa, primeiro de tudo, mostrar que o que está acontecendo ali não é que Israel está invadindo um território. Israel está matando pessoas. Quando a gente vê isso na mídia, a gente vê muitos números. 50 mil crianças palestinas foram assassinadas pelo exército de Israel. Primeiro, que você está matando criança é genocídio, não é guerra. Porque criança não tem condição de se defender. Segundo, quando a gente fala números, a gente desumaniza. 50 mil crianças é um número que o nosso cérebro não é capaz de processar. A quantidade de crianças que são 50 mil crianças. Isso é mais que um estádio inteiro de futebol cheio de gente. E para mostrar para as pessoas o que são essas 50 mil crianças, eu entendo que seja importante a gente humanizar essas pessoas. Mostrar que não são pessoas distantes e completamente diferentes da gente, mas seres humanos que, assim como a gente, têm sonhos, tinham uma vida, tinham uma rotina, gostavam de coisas e não gostavam de outras, que se relacionavam com a realidade ao redor delas de uma determinada forma e que do dia para a noite aquilo foi tirado dessas pessoas. Não são só vidas que estão sendo tiradas, embora, obviamente, isso seja muito importante a gente falar que um exército matou mais de 50 mil pessoas em 2 anos, é um absurdo completo. A gente entender que não é só isso, que isso não é tudo que eles fizeram, é fundamental. E eu trabalho com criança e eu acho que a gente olhar para algo que é palpável para a gente se relacionar com aquilo que está distante, é uma boa forma da gente se conectar com uma realidade que não é posta para a gente da forma como deveria. Então, eu escrevi. E aí, muito do que foi escrito no conto, que depois o Maurício fez um trabalho fantástico de adaptação, enfim, foi com base no que eu vejo das crianças com as quais eu convivo. Criança, via de regra, quando ela está feliz, ela desenha. Quando ela está triste, ela desenha. Quando ela quer demonstrar o apego sentimental dela por alguém, ela vai lá e desenha. Se ela está feliz com você, se ela quer te falar que te ama, ela não vai chegar em você e falar, eu te amo. Ela vai te dar um desenho escrito, eu te amo. Criança tem uma relação muito próxima com a arte que, na minha leitura, o capitalismo vai tirando da gente conforme a gente cresce. Então, parabéns aos artistas que não deixaram de desenhar. Por mais que, de certa forma, isso acabe sendo transformado numa forma de trabalho, de mercantilização do desenho e da arte, é importante que isso continue que pessoas continuem a desenhar e que a gente, enfim, olhe para o desenho também com uma forma de se entender com o que a gente sente. E da primeira vez que eu escrevi o conto, eu pensei, vou postar em alguma rede social. E aí o meu pensamento seguinte foi, não, isso não vai ser significativo bastante para ser postado assim. E ali já me veio a ideia, tanto que eu mandei para eles assim que foi escrito, porque na minha cabeça não fazia sentido não ser contado através da linguagem dos quadrinhos. Então, essa HQ, ela não é uma HQ para você entender o quão sério é o que Israel está fazendo em Gaza. Mas ela é uma HQ, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que quando a gente faz algo, a coisa acaba sendo apropriada por quem recebe aquilo da forma como a pessoa quiser. Mas da forma como ela foi concebida, é muito mais para humanizar a população de Palestina, especificamente a população de Gaza. Mas, enfim, né, a gente está num momento que a Cisjordânia também está sendo atacada, então não é só Gaza. Para humanizar essas pessoas, para que a gente possa falar, então, do que Israel está fazendo nesses lugares, de forma com que as pessoas entendam que não se trata de um
de uma luta territorial ou de ocupação de território, mas sim de vidas de pessoas que são pessoas como as pessoas com as quais a gente convive, que estão sendo destruídas em prol de um projeto colonialista, capitalista, imperialista, que está sendo posto em prática pelo bracinho ali dos Estados Unidos. Então, a Hannah, ela é uma criança, mas na verdade ela representa muitas crianças. Ela representa dezenas de milhares de crianças que estão passando, que passaram pelo que ela passa na HQ, que é a diáspora, né, de sair da sua casa para não ser morto, sem saber o que vai encontrar. E a forma como ela buscou entender a realidade ao redor dela enquanto tentava ser, e ela ali numa criança de 8 anos tentando ser um apoio para a família, ela tentando processar o que estava acontecendo, porque ela não, enfim, ninguém parou para explicar para ela toda a complexidade do que estava acontecendo. Então, eu espero que para quem lê HQ e para quem, enfim, leiam para outras pessoas também, que ela sirva como uma porta de entrada para falar sobre isso com as pessoas e principalmente com pessoas que não têm a consciência que eu imagino que todo mundo que está aqui hoje tem do que está acontecendo em Gaza, porque infelizmente ainda está acontecendo, como o Maurício disse. Acho que é isso. É uma coisa que é super interessante, né, de pegar da sua fala e frisar, é que a gente tem 2 anos de editora, a gente estava numa construção relativamente recente, mas era notório que a gente falava da HQGIS, o nosso alcance era mísero, assim. Então todos os outros quadrinhos a gente conseguia ter um outro alcance quando a gente falava do GIS. A gente, o que será que está acontecendo, né? Ninguém sabe. Só que é por isso que a gente insiste nisso, que a vida real, a realidade não tem algoritmo que nos pare. Então ver todos vocês aqui é um espetáculo. É um espetáculo, porque isso mostra que não tem como parar. Se a gente se organizar, não tem como parar. Não tem como parar, não tem algoritmo que para a realidade, entendeu? A gente está sempre... Vocês podem até ver e fazer um comparativo, abrir o Instagram ali, abrir as redes e ver qual que foi os alcances das postagens do Giz. E foi também um quadrinho de super sucesso quando a gente começou a colocar ele para ser vendido e tudo mais. Então, assim, as pessoas querem, mas não querem que chegue nas pessoas. Mas a gente vai fazer o que for necessário para lutar por isso, né? E é muito interessante isso que você falou, porque a gente não tem como não se colocar no lugar, né? Eu tenho um filho de 3 anos e meio e todo dia que eu olho pro meu filho, eu falo, poderia ser meu filho. Poderia ser meu filho, poderia... Então, imagina você estar numa situação onde se você não pode fazer... Você não tem condição de proteger a vida do seu filho, que você é responsável por ele. E é aterrorizante pensar nisso. É aterrorizante, porque se tem uma coisa que o Brizola falou certo, é que é direito igual para todo, privilégio para as crianças, né? Porque as crianças, o desenho é um processo natural do ser humano, né? E aí a gente precisa ter ambientes que as crianças possam se desenvolver, possam ter se desenvolver a sua própria segurança emocional e tudo mais. Você passar desse nível para exterminar as crianças, assim, realmente é reduzir aquela população a nada, e a gente não pode deixar que isso aconteça, né? E o quadrinho é isso, por isso que, né, até falando um pouco da linguagem do quadrinho, que a gente fez um experimento bastante interessante, que é a visão da Hannah, da protagonista, quando ela está lidando com as situações mais difíceis, ou quando ela está tendo esses momentos mais lúdicos, o quadrinho ele passa a ser rosa, representando o giz, num traço mais infantilizado, justamente para tentar transpor, né, para o público de que aquilo lá é a visão da Hannah, é uma criança que está ali. Então, basicamente como que você explicaria, como você explica um genocídio para uma criança? Como você explica uma coisa dessa? E é isso que é interessante, porque parece besta, mas a gente não precisa de tanto para convencer as pessoas de que o que está acontecendo é uma atrocidade, né? Que argumento é maior do que você tem crianças sendo exterminadas? Você não precisa explicar mais nada.
Porque tem um dos argumentos que se usa, não, é porque é muito complicado, você vai entrar numa coisa geopolítica que é muito difícil de você entender, você não entende, esse é um dos argumentos, né? Precisa entender, tem algum argumento que justifique matar criança? Não tem. Não tem argumento. Então deveria ser algo simples, mas não é, porque a gente tem essa. A gente sempre tá sendo silenciado, né? Aí até é interessante porque a gente fala assim, né? Isso é uma coisa muito da narrativa hegemônica, né? Não sei qual é a minha posição, Israel-Palestina, não sei qual que é essa posição, não sei. Só que permanece muitas pessoas a não saberem, e a mídia hegemônica, obviamente, nunca vai explicar que houve um processo de colonização pós Primeira Guerra Mundial, inserção ali de um projeto colonial que foi expulsando a população palestina em prol de sionistas, que não eram dali, aliás. E vamos lá, né? A questão mesmo, os judeus já viviam ali, eram judeus nativos dali, mas eles não tiveram os mesmos privilégios, os mesmos direitos como os sionistas da Europa. Então a gente entender o processo de Israel é entender um processo como de de expulsão, realmente, de aniquilação de um povo, que é o povo palestino. Aliás, dentro de um contexto complicado que foi do antissemitismo na Europa. E uma coisa que eu achei que fosse importante também na HQ é uma HQ sobre a Palestina. Como o Adid falou, é a primeira HQ brasileira sobre a Palestina, mas a gente vamos buscar referências palestinas, né? Então tem ali em algum momento a gente inseriu a referência ao personagem do cartunista Naji Awali, que foi um palestino que também foi vítima da Nakba, e ele criou o personagem o Handala, que aliás deu nome a uma dos barcos da flotilha. E é um menino que vive de costas. E ele ainda permanece de costas, mesmo após a morte do autor, porque a Palestina ainda continua ocupada e as pessoas não puderam voltar. O personagem só se desviraria de costas quando todos aqueles que viviam na Palestina voltassem. Então, além disso, também tem a inserção do Mahmoud Darwish. É até importante mencionar que o autor foi assassinado e nunca foi feita uma investigação Não. conclusiva, mesmo tendo acontecido na frente de um dos maiores jornais na Inglaterra, né? Exatamente, na Inglaterra. E assim, além a gente o orientalismo, a ideia do orientalismo partiu também de um intelectual palestino, né, o Eduardo Said. Então, muito do que a gente entende hoje de como retrato dos povos do Oriente, mas principalmente do Oriente Médio, pelo Ocidente, parte dessa ideia do orientalismo que o Eduardo Said conseguiu diagnosticar muito bem. E tem o Mahmoud Darwish, que a gente trouxe, que era um poeta, e tem um poema que eu acho muito forte, que obviamente está na HQ, mas eu acho interessante trazer aqui, que é: se as oliveiras soubessem de quem são as mãos que as plantam, o azeite delas seria as lágrimas. E essa é muita ideia também da oliveira como um elemento não só nacional, mas de um povo, né, de um enraizamento. Mesmo que se expulse, mesmo que você arranque todas as oliveiras, elas ainda vai germinar em algum momento ali na Palestina. Não importa quantos eles cortem ou queimem ou enfim. Então, eu acho que a gente trazer também a referência a intelectuais e artistas palestinos é uma forma também de tentar minimamente honrar não só um povo, mas essa produção intelectual e cultural deles. E até também, uma das pessoas que foi fundamental para a gente conseguir fazer uma obra tão acurada, né, foi a própria Abir Hussein Musa, que é uma professora de árabe palestina, que nos ajudou, né, nos orientou até com localizações que eram... até uma padaria que era comum, pontos de referência que eram comuns e que hoje não existem mais, né? Então a gente fez de tudo para manter o mais... Porque assim, nas primeiras reuniões que a gente fez com o Alid, né, até a gente caiu em certas visões que eram, né, assim, por que vocês estão desenhando a Palestina toda empoeirada desse jeito? A gente não sei, é porque é a nossa visão. Ele falou Gaza empoeirada agora por causa que tá tudo em ruínas. Isso pegou muita gente.
Até depois ele compartilhou, ele conseguiu achar com os contatos dele, fotos de viagem pra gente poder, pelo menos ter alguma referência para reconstruir. E assim, é uma cidade normal, com uma cidade, asfalto, sabe? E a gente tentando fazer criando essa coisa exótica ou empoeirada, ou como se fosse uma coisa de outro mundo, e muito nessa visão de destruição que a gente tem hoje, né? Só em relação a essa visão de como era Gaza, tem um documentário chamado Gaza Elétrica, que é um documentário de 15 minutos que existe no YouTube, e ele mostra um dia em Gaza, na cidade de Gaza. E você vê pessoas indo pro shopping, pessoas indo pro trabalho, crianças brincando na praia. E uma coisa que é muito triste, mas que é importante ser falada sobre esse documentário, é que absolutamente tudo que é mostrado nele foi destruído por Israel. Então a gente tem um documentário de 15 minutos, 20 minutos no máximo, que mostra uma cidade que não existe mais. E ele foi gravado, acho que há 5 anos atrás. Então, é uma boa forma da gente ver o potencial destrutivo de Israel e a forma como esse, enfim, imperialismo que atua através da mídia também afeta o nosso imaginário coletivo, que nos impede de ver como uma cidade que era desenvolvida, na qual pessoas viviam e tinham suas coisas ali, nunca pôde ser visto, porque a gente recebe muita informação de como é lá através da mídia hegemônica. Essa construção de narrativa, ela se dá de uma forma muito planejada. A gente tem material didático. Foi a coisa de 2 meses atrás, vazaram uma série de materiais didáticos de Israel que mostravam como eram representados os povos árabes no material didático deles. E não existe uma foto, então árabes são sempre representados com desenhos caricatos e que desumanizam, porque não existe uma desculpa para hoje, em 2025, a gente não ter foto de algo. A gente não vê como é algo, como a gente não teve tanta dificuldade de achar foto de Gaza sem ser destruída. A única desculpa disso é um projeto que quer desumanizar aquelas pessoas. Então, eles tinham esses materiais didáticos e foi com base nesses materiais didáticos que desumanizavam os árabes, especificamente o povo palestino, que se construiu uma nação que corrobora com um genocídio. Não ironicamente, quem fazia isso de apresentar um povo com imagens caricatas eram os nazistas em relação aos judeus durante o Holocausto. Então, eles estão aplicando de forma consciente uma arma que foi usada contra eles, que é a arte, para legitimar um genocídio, para ter o apoio popular, que agora a gente sabe que está diminuindo cada vez mais, mas que por um bom tempo houve um grande apoio da população de Israel, ainda existe apoio e é um apoio majoritário a um genocídio com base nisso. Então, eu acho que também é um aspecto de disputa a gente trazer, através da arte, uma narrativa que desmonta essa perspectiva de que o povo árabe é um povo caricato e constrói um povo caricatizado, desculpa, e humanizar através da arte, porque eles estão usando e eles têm feito isso há décadas, e aí a gente precisa também pôr isso como uma ferramenta de disputa, porque a forma como a gente conta a história, ela é importante. E a forma como a gente constrói a história, ela é importante. Então, não deixar isso nas mãos de um lado só, de um lado que quer destruir, quer aniquilar a existência de todo um povo, é também muito importante. Por isso, eu acho que essa HQ ela é muito importante em tantos aspectos. E até, eu acho que assim, até amarrando com o mundo dos quadrinhos, né? A gente vê que, por mais que tenha, e é por isso que a disputa no senso comum ela é tão importante, porque por mais que para a maioria das pessoas isso pode não estar claro, mas existe vocês não estão vendo, assim, agora os super-heróis estão em decadência e agora Hollywood esses filmes estão tudo meia boca e não sei o que lá.
Eu não acho que é óbvio, tem a precarização dos trabalhadores do setor, tem tudo, né? A gente viu a greve dos roteiristas, tudo mais, tem tudo isso acontecendo, mas também tem as pessoas não estão mais se identificando com isso, né? As pessoas não, eu acho que existe, pelo menos eu não tenho dados para falar isso, mas me parece que me parece que ninguém mais compra a ideia de uns Estados Unidos como uma parada que faz coisa foda, que era que a gente tinha na nossa adolescência despolitizada, né? A gente tinha, olha, nossa, lá é o mundo dos videogames, dos super quadrinhos, dos super-heróis. Isso meio que. Isso não é mais uma coisa que a gente se identifica. A gente, as pessoas estão vendo que tem alguma coisa errada, né? Né? Tem uma questão muito da construção do imaginário. A gente fala muito também, o AD trouxe a questão dos super-heróis, de filmes de ação, tudo mais. Mas se a gente pegar até assim a hegemonia do discurso político é muito atravessado pelo que a gente assiste no cinema, né? Muito se fala, por exemplo, de um Superman pró-Palestina, mas é tudo muito ambíguo e tudo muito vago, essas questões. Nunca é algo direto. Ele não foi lá e levantou a bandeira da Palestina. É uma coisa muito totalmente diferente de um país fictício e que as pessoas façam algum paralelo. Porque essa é sempre a posição dos Estados Unidos, mesmo os mais progressistas lá, de assim, é aquela coisa, né? Ah, lutamos pela liberdade, eles têm os valores que eles dizem defender ali, só que são os valores que eles defendem por lá. Pra cá é outra coisa, né? Então, por exemplo, mesmo progressistas defenderam a invasão do Iraque porque lá tem um ditador que é o Saddam Hussein, mas quem disse que a população iraquiana quis que invadisse? E outra, se fosse alguma coisa para ser decidida de tirar o Saddam, que fosse a própria população iraquiana, não uma intervenção, uma invasão. Então, essas coisas que a gente que atravessa a gente, eu mesmo pega filmes históricos, assim, sempre o americano foi lá e ele deu um empurrão para que, igual o Rambo 3, né? O pessoal fala que é um grande documentário sobre a guerra do Afeganistão. E a gente vê o que aconteceu hoje com o Afeganistão e que é o mundo hoje diante da islamofobia, do da xenofobia contra os povos árabes, os povos do Oriente Médio. Todos são terroristas, já estão querendo transformar, aliás, as facções criminosas aqui no Brasil em terrorismo. Então, não é uma coisa que vai atingir só o Oriente Médio, a Ásia. Aqui também, né? Então, até eu não sei quem, não lembro quem que falou, que todos os povos têm que lutar pela libertação da Palestina, porque não é só uma causa dos palestinos, mas de todos nós. No mundo não será livre enquanto a Palestina estiver ocupada. Enfim. Espíritos. Quer complementar? Quase falei seu nome. Tá sendo gravado, cuidado. Não, mas esse aspecto do que aconteceu no Afeganistão, a gente tem ainda o fato de que o governo dos Estados Unidos e, enfim, né, de Israel, eles constroem o inimigo deles. Então, a invasão a Gaza foi justificada por conta de um ataque feito pelo Hamas. Quem construiu o Hamas? O Hamas ele surgiu financiado pelo governo de Israel, porque eles queriam implementar ali na Palestina, conseguiram em Gaza, uma força política, de forma muito resumida, que justificasse o ataque que eles queriam fazer. Então, eles financiaram, eles deram armas para o Hamas, para que o Hamas se tornasse uma força política. O Hamas assumiu o poder em Gaza. A Palestina ela é um estado com poder bipartidário, né? Eles têm um governo para Gaza e um para Cisjordânia. E o Hamas ele assumiu o poder em Gaza num contexto onde quase uma década, se eu não me engano, não sei se alguém tem a data exata, mas com menos da metade da aprovação da população, porque houve muita abstenção nos votos. Então, se da população total da época, 50% votaram e 20% votaram no Hamas, eles têm aprovação ali o quê? De 5% da população de Gaza.
Só que existe todo um contexto político, de enfraquecimento da democracia, que fez com que o Hamas estivesse no poder de Gaza. E esse contexto, ele surge desde a Nakba. Desde que Israel começou a atacar a Palestina, com o aval do imperialismo inglês na época, mas da União Europeia, nem existia União Europeia, mas enfim, da Europa como um todo, que fez com que a gente chegasse no cenário de hoje. Então, eles constroem os inimigos para pôr em prática o projeto imperialista deles. E é o que o Maurício falou, estão fazendo isso com o Brasil agora. A gente tem uma democracia fragilíssima, que se construiu, a nossa Constituição tem a minha idade. E a gente tem um momento político crucial, no qual a gente vê a ascensão do fascismo no mundo inteiro, e a gente, diante disso, se vê quase que impotente, porque a gente ainda não conseguiu recuperar um poder de organização que nós, trabalhadores do Brasil, já tivemos, que foi destruído pela ditadura, da mesma forma que eles estão destruindo a população de Gaza, que a gente viu uma ação no Rio de Janeiro recente, inclusive de governos que flertam com o Estado de Israel, que matou mais de uma centena de pessoas ao bel prazer. Então, a gente está muito mais próximo de viver o que acontece em Gaza do que se tornar uma potência imperialista, que é a narrativa que promovem, de que se a gente fizer o que deveria ser feito, se a gente promover o agro, ou sei lá qual maluquice que falam, a gente vai conseguir ser um país desenvolvido. A gente tem que olhar para a nossa realidade com cuidado e entender qual é a nossa posição, e aí talvez seja uma conversa um pouco mais complexa, dentro da geopolítica internacional. A gente tem, hoje, muito mais proximidade com Gaza do que com qualquer potência internacional. E a gente precisa olhar para isso de forma cautelosa, para a gente conseguir, de forma organizada, barrar qualquer tipo de interferência internacional que vai acontecer, que já está acontecendo na América Latina e que vão querer pôr em prática aqui no Brasil. E até, né, para a gente, já que hoje é um momento de fazer uma conclusão, né, sobre o lançamento do quadrinho, ele já fez um circuito de eventos, a gente já fez os momentos de divulgação, a gente hoje está, enfim, também celebrando a possibilidade de a gente construir uma obra como essa, né? Então, assim, até isso é importante a gente mencionar e agradecer as pessoas que cederam seus espaços para a gente poder falar desse quadrinho, porque, óbvio, né? A gente também não vai sair apontando o dedo, julgando as pessoas também têm seu ganha-pão. A gente entende que não é uma coisa tão fácil de falar, não, tudo bem, eu cedo meu canal mesmo se ele for fechado depois. Não é bem assim, mas óbvio, a gente precisa agradecer também algumas pessoas que foram muito importantes para fazer o alcance desse quadrinho, né? O próprio camarada Hidalgo, que nos cedeu aqui um espaço, o Felipe Leão, que abriu espaço pra gente, que a gente levou inclusive a Pedagolítica junto com o próprio Ali de Rabah. Foi um papo sensacional no Desencontros. O Emílio e a Camila, que levaram a Pedagolítica lá no Três Elementos. Então, assim, foi, né, fora todas as outras pessoas que compartilharam nas redes, o próprio Coletivo Soberana. E é isso, né? Por mais que tenha um algoritmo, por mais que tenha as pessoas tentando impedir que a gente falasse do quadrinho, a gente ainda assim conseguiu fazer um super lançamento que chegou em muita gente. A gente agora pôde sentir, né, nesses eventos que a gente pôde ir pós-lançamento. Meu, é impressionante. As pessoas podem não ter comprado nesse momento, mas assim, todo mundo já sabia, já tinha visto. Você acha, já vi esse quadrinho, onde que foi mesmo? Eu explicava, mas assim, todo mundo se deparou com o giz de alguma forma. E isso pra gente é uma conquista inacreditável, e a gente não vai parar, né? Não vai parar, a gente vai sempre continuar nessa luta pelo imaginário no meio dos quadrinhos. E é até interessante a gente falar também que a construção de uma obra, né, a gente
pelo menos eu e o Maurício, a gente vive de ilustração, de desenho, de quadrinho, de fato, né? E, e isso não é uma realidade para quase ninguém, né? O meio dos quadrinhos, a gente é um meio precarizadíssimo, não tem... olha, eu acho que eu conheço 2 ou 3 pessoas que vivem é, de quadrinho, porque tá todo mundo fazendo, produzindo no seu tempo de dormir, né? Pra que eu vou dormir? Eu vou fazer um quadrinho, porque, né? E não pode ser assim, né? Por isso que a gente evita, inclusive, a gente evita participar de circuitos de premiações e esses circuitos mais esses circuitos mais liberais, assim, né? De colocar como, nossa, você, olha, compre meu quadrinho porque ele é premiado. Não, compre meu quadrinho porque ele fala da Palestina, porque uma criança vai. É isso, a gente tá muito mais interessado no tema e aí, o que que aquilo vai disputar do que se aquilo lá foi premiado ou não, sabe-se lá por quem, né? E. Porque a gente sempre também insiste em bater na tecla que, meu, o artista, a gente tem todo mundo acaba tendo uma visão idealizada sobre o processo artístico, né? E esquece que a gente é só um trabalhador que tá trabalhando no ramo da comunicação, é uma forma de se comunicar, né? A gente quer contar nossas histórias, quer disputar alguma coisa, ou eu também nem sou, eu nem acho que precisa disputar alguma coisa, né? É uma forma de comunicação como qualquer outra, mas o que importa é que a gente precisa de condições para que o trabalho seja exercido com dignidade. A gente tem agora, né, o governo do estado destruindo o PROAC no setor de quadrinhos, que era um dos principais fomentos no setor. A gente tem 1 ou 2 empresas, que eu nem preciso citar o nome, que vocês sabem que é a única empresa que consegue fazer quadrinho, né? Que também tem todo o histórico, né, de se aliar à ditadura militar e tudo mais, né? Assim, tudo tem um porquê, né? Por que que será que o Ziraldo estava sendo preso e o outro estava fazendo o quadrinho com a ditadura militar? Então, tudo bem. Né? Quem que será que você quer saber como fazer sucesso nos quadrinhos? Faz um quadrinho com o Primo Rico, de repente você vai fazer sucesso, né? E isso é pouco falado, é pouco disputado, né? É pouco eu sei que tem uma parada de assim, mas e se eu tiver eu vou fechar as portas para uma oportunidade de ganhar dinheiro fazendo quadrinhos? Existe isso, mas a parada é que a gente tem que desconstruir isso, a gente tem que desconstruir, né? A gente tem que apresentar uma linguagem, a gente tem que fazer com que os quadrinistas se organizem para justamente é, batalhar para que tenham formas de produzir com mais qualidade, com mais condições, né? O Maurício, ele veio do cinema, né? Você não faz cinema tipo, juntando, esse aqui é o meu cofrinho do cinema. Eu vou juntar aqui para fazer um curto. Não é assim que funciona, com o quadrinho também, né? A gente teve um tempo de desenvolvimento de aproximadamente 6 meses para fazer esse quadrinho, que é um quadrinho relativamente curto, apesar de muito potente, é um quadrinho relativamente curto. Então imagina você fazer um quadrinho de 90, mais de 100 páginas, assim, o negócio vai ficar mais de um ano produzindo, e aí a gente quer exigir que os quadrinistas brasileiros, cadê os grandes mestres brasileiros? Cadê as condições para que surjam os grandes mestres brasileiros, né? Então a gente está muito mais interessado em produzir, em trazer o tema à tona, do que ficar, né, com essa de glamour e essas vaidades que a gente tem que desconstruir. E que é muito fácil de pegar, né? Porque a gente colocou da gente a gente coloca da gente da obra, a gente coloca das nossas coisas no quadrinho, né? O Mila Emílio, que foi um grande lançamento que a gente fez ano passado com o pessoal do Blogologia, ele chama Nhoques e Crepiocas. A Crepiocas tá ali porque eu como crepioca com meu filho todo dia. Eu boto coisa minha, mas não é por isso que aquilo lá é a minha visão sobre as coisas, né? A nossa visão, ela é coletiva, não tem o que você possa fazer, porque a nossa história não é só a minha história, a gente não surge do nada. Então a gente sempre tem que desconstruir isso e, e batalhar para que as condições no nosso meio sejam melhores, né? Quer complementar, Maurício? Você que é um quadrinista aí consagrado? O Ale falou aqui que a gente não tem os algoritmos, mas como ele mencionou, a gente tem a solidariedade, né? E a solidariedade dos povos, a solidariedade da classe trabalhadora.
Então, eu acho que é isso. Não sei se eu tenho muito mais a complementar, mas é que nem ele também, outra questão muito importante que ele mencionou, o PROAC tá morto este ano. Saiu pouquíssima coisa, não só para quadrinhos, mas para geral, curta-metragem, que aliás é um espaço também onde surgem novos cineastas, né? E a gente sabe que mesmo esse processo aqui de giz é um processo trabalhoso, então muito se pensa assim sobre qual é o valor do trabalho artístico. Vamos pensar assim, qual é o tempo que o artista gasta para planejar a obra, para fazer a obra, para divulgar a obra, porque também é outro trabalho. Então são muitas camadas assim que mesmo que o HQ seja um processo artístico mais simples, né? Você faz o roteiro e desenha, ainda assim depende de toda uma questão coletiva para ela se juntar para gerar uma obra que consiga falar com o público, né? Essa obra não seria nada sem a Pedagolítica, com o conto dela, com a Lê, que trouxe ideias para HQ, o Alid, que deu toda a consultoria necessária para a gente não cair em armadilhas retóricas ou narrativas, a Abir, que trouxe também, ajudou muito na tradução das palavras árabes, porque eu achei que era importante trazer, né? O mundo está rodeado do idioma árabe, né? Porque é um idioma de um povo que, vamos falar a verdade, muito do que a gente tem hoje em termos de produção intelectual, cultural, vem também dos povos árabes, né? Então, a contribuição, mesmo que não tivesse a questão, né? Hã? Sim, mas assim, a contribuição cultural de um povo, a gente tinha que tentar evocar no GIS, porque é importante não só enxergar eles com certo paternalismo, né? Como, coitados. Não, eles são um povo que tem uma potência de vida enorme. E a gente vê que eles têm uma potência de vida enorme porque eles estão ali, mesmo depois de quase, sei lá, 2 anos de genocídio ininterrupto, eles estão ali vivos. Muitos sorriem ainda. Isso é incrível pensar. Eles ainda têm espaço para poder sorrir numa tragédia enorme, gigantesca, que a gente ainda não tem noção de quantas ainda as pessoas morreram nesse processo todo. E o número que a gente já tem também é altíssimo. Então, isso aqui, o Giz, ele é um ode à vida, apesar do tema. É um ode à vida e é um ode à resistência de um povo inteiro. Acho que é isso. E faltou agradecer o principal, que é o público. Porque nesse caso que foi impressionante, porque assim, sem as pessoas compartilhando o tempo inteiro, né? Igual a gente falou da quebra de jogo que a gente falou várias vezes, sem as pessoas compartilhando e mostrando. E teve gente que comprou 10 unidades. Teve mais de uma pessoa que comprou 10 unidades para distribuir. E é impressionante, isso é impressionante. E isso, inclusive, nos dá ânimo para produzir mais. A gente nem pode falar, né? Mas assim, vocês podem ter certeza que não é a primeira obra que a gente vai fazer sobre a Palestina e a gente vai continuar disputando. Que se quiser encerrar, fique à vontade com a sua voz. Ai, gente, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para acrescentar. Agradecer. A gente. Que alguém quiser fazer alguma pergunta, Vocês são tipo aluno que não levanta a mão, mas fala durante a aula que fez. Quando a gente era um militante digital, obrigado. A militância digital, ela tem um terror muito presente de você acordar um dia e seu canal do YouTube ser deletado e você não ter mais Instagram e você perder a sua voz. Eu queria saber qual é a importância para vocês de ter algo físico, né? Finalmente, sabe, conseguir ter uma produtora que faça algo físico e pode cair bomba no seu prédio e podem deletar o seu canal no YouTube e o quadrinho vai estar ali resistindo ao tempo e à censura.
Bom, enquanto pessoa organizada, eu acho que é fundamental a gente falar vou tentar organizar de novo minha fala. Peraí. Quando a gente se organiza politicamente, a gente entende que a internet ela é um espaço de disputa, mas que a nossa organização ela não pode se resumir à internet. A gente ocupar espaços é importante, porque senão esse espaço ele vai ficar na mão de quem corrobora com a narrativa hegemônica. Na Soberana, por exemplo, a gente debate muito a questão da soberania digital. Pequi está ali no fundo, que participa muito mais desses debates mais técnicos desse aspecto, mas a gente fala muito sobre como a gente não pode achar que, como diz o Monark, nós somos detentores do meio de produção, pois eu tenho a minha própria câmera e meu próprio canal no YouTube, mas sim usar essas ferramentas que hoje elas estão disponíveis para a gente, pensando em como a gente pode desenvolver técnicas, estratégias, espaços, ferramentas, ainda que na rede ou não, para a gente continuar nossa luta. A HQGIS, ela eu sempre que me perguntam como você se sente em relação à HQ, eu não consigo falar que eu fico feliz, porque eu ficaria feliz se ela nunca precisasse ter existido. Eu sou muito... Eu olho para ela muito mais como uma perspectiva de uma missão cumprida, de algo que a gente conseguiu, de forma colaborativa, construir para chegar nas pessoas para falar de um assunto que é fundamental de ser falado, mas não é algo que, nossa, quando chegou em casa a HQ, essa versão bonitinha dela, o que eu fiz foi chorar. Eu acho que eu sentei e eu chorei uma meia hora sentada no chão da sala, porque eu entendo a importância de que ela exista, mas assim como eu entendo a importância da nossa organização e da nossa luta, mas o que eu gostaria mesmo é que a gente conseguisse ter essa consciência difundida para que ela não fosse necessária. Em termos de debate de militância, web militância e tudo mais, a gente vai ter no Discord da Soberana um evento no fim de semana do dia 28, 29 e 30. Acertei a data. Para falar sobre isso. Então, aos interessados, interessadas que queiram debater a soberania digital e como que a gente pode atuar de forma política nesses espaços, eu convido vocês a estarem nesse evento. É um web evento hospedado numa plataforma imperialista. Quer dizer, o Discord não é exatamente imperialista, mas hospedado numa plataforma que não é nossa, mas que a gente ainda pode usar. Enquanto a gente puder usar, ele vai ser um espaço que a gente usa, porque é uma ferramenta que a gente ainda não teve condição de material de construir uma alternativa, que não significa que não vá. Mas para isso a gente precisa se dispor. Eu não vou ser irresponsável de falar muito mais do que isso, porque não é um assunto que eu domino. E é aí que está a grande importância da gente estar organizado. Porque eu não sei falar disso, mas eu tenho camaradas que estão militando junto comigo, que falam e falam muito e falam com maestria sobre isso. Então, eu vou encerrar para quem tiver interesse nesse assunto de tecnologias e disputa de rede, que acompanhem o Teclas, Tecnologia e Classe, que nas mais diversas redes, tem no YouTube, no LinkedIn, estão falando sobre a disputa dos espaços virtuais pela classe trabalhadora. Mas até que tem uma parada que é assim, o livro é foda, né? O livro é foda, porque você já parou pra pensar que o que você faz com um CD, se você não tiver um rádio? O que você faz com um Blu-ray, se você não tiver um aparelho de Blu-ray, uma TV? Agora o livro você pegou ele, você consumiu ele. E ele dá medo nas pessoas, não à toa tem gente querendo queimar, querendo tirar da escola. Não, exatamente, é isso, assim, o livro toda a informação tá ali, e a parada é que, assim, acontece uma coisa, acho que até
orgânica, né? A partir do momento, por isso que o nosso é muito importante que a gente propague a obra o máximo que for possível, porque daí assim, organicamente, quando aquilo lá atinge uma relevância, você não vai conseguir parar aquilo ali, né? A prensa, a impressão é o negócio mais simples que tem, tecnologicamente falando, né? Então, de repente até, né? Tem gente até, a gente não tem a famosa frase, né? De cair pra cima. Às vezes você vai tentar censurar alguma coisa, aí sim que você vai falar assim, mano, por que tá sendo censurado, né? A gente não é bobo, né? Não é bobo. Mas acho que é isso, o livro é foda. Mais alguma pergunta? Palestina livre do rio ao mar. Posso morrer.